Boa noite a todos. Primeiramente, já peço desculpa pela minha voz, que eu estou um pouco rouco aí. Eu sou o Lucas Portela e junto com o André Luiz da Cruz, vamos apresentar um pouco sobre a história dos buracos negros, explicar um pouco como eles funcionam e também explicar e exemplificar um pouco como o estudo de ciências, nesse caso do buraco negro, pode trazer de avanços na tecnologia, na engenharia e para a vida das pessoas no geral. Bom, o que são buracos negros? Eles sempre estão em filmes, em séries, e ultimamente estão muito na mídia também, por conta de uma recente descoberta dessa foto do buraco negro, que foi descoberta pela Kate Bowman e sua equipe do Event Horizon Telescope, que é o EHT. Os buracos negros já foram muito estudados por diversos cientistas, mas a partir dos estudos de Albert Einstein e de Karl Schwarzschild, foi possível aprimorar cada vez mais o nosso conhecimento sobre esses corpos. Albert Einstein ele nos propôs a teoria da relatividade, que tinha as suas equações de campo, que eram equações que descreveriam a gravidade de um corpo no espaço-tempo. E Karl Schwarzschild resolveu as equações de campo de Einstein para o caso de corpos esféricos, que são o caso de estrelas, planetas e corpos de grande massa em geral. E essa equação da gravidade de um corpo esférico, de Schwarzschild. Porém, essa equação que Schwarzschild alcançou, ela tinha um ponto muito interessante, que se o raio atingisse aquele valor, que é o chamado raio de Schwarzschild, a gravidade desse corpo se tornaria infinita. Nesse caso, a velocidade de escape, que é a velocidade que um corpo precisa ter para escapar do planeta, no caso, de uma estrela, seria superior à velocidade da luz. E como diz Einstein na sua teoria da relatividade geral, nada pode ser mais rápido do que a velocidade da luz. Então, se a luz não escapa desse astro, nada mais poderia escapar da gravidade dele. E seria um corpo escuro no céu, um buraco negro. A formação dos buracos negros está muito relacionada com o ciclo de vida de uma estrela. Estrelas são formadas através da condensação de nebulosas. Nebulosas, como essa aqui que está exemplificando, que é a nebulosa Pilares da Criação, são grandes massas de poeira cósmica e de gases espaciais, compostas basicamente de hidrogênio. Quando elas se compactam, se comprimem em grandes massas, a força de gravidade começa a atuar sobre esse corpo gasoso, e seu núcleo começa a apresentar uma temperatura muito grande e alta pressão também. E os átomos que estão no seu interior, que são basicamente de hidrogênio, começam a se combinar e se fundir formando hélio. Esse é o processo chamado fusão nuclear. Essa fusão nuclear gera uma pressão interna dentro da estrela, desse corpo gasoso, essa protoestrela, nesse momento, e essa pressão, que está representada pelas setas brancas, começa a contrabalancear a força gravitacional que tenta comprimir a estrela. Então, enquanto esse equilíbrio é atingido, nós temos um corpo gasoso que chamamos de estrela. Então, esse corpo gasoso ele começa o seu processo de fusão nuclear, formando hidrogênio em hélio, até que a massa do hélio ocupa aproximadamente 12% da massa da estrela. Nesse ponto, ela começa uma fase muito rápida de expansão, chamada gigante vermelha. Nesse ponto, as pressões no interior da estrela se tornam muito maiores, a temperatura também, e nesse ponto ela consegue fundir elementos cada vez mais pesados, como neon, magnésio e outros elementos, até formar ferro. O ferro é como se fosse uma barreira para a estrela, porque nem as altas temperaturas dela e alta pressão conseguem fundir elementos mais pesados. Então, quando toda a massa todo o combustível estelar se transforma em ferro, a estrela morre. Ou seja, acaba o processo de fusão nuclear
e não existe mais pressão interna para contrabalancear a força gravitacional. Então a estrela começa um estágio de compressão. E o fim da vida da estrela está relacionado com sua massa. Caso a massa da estrela seja menor que 1,4 vezes a massa solar, essa estrela se torna uma anã branca, que é uma estrela relativamente pequena, que ainda, apesar de ainda muito quente e muito brilhante. Se a massa dessa estrela estiver entre 1,4 vezes a massa solar e 3 massas solares, ela forma uma estrela de nêutrons, que é uma estrela extremamente densa, mas que não tem massa o suficiente para se tornar um buraco negro. E caso a massa dessa estrela seja superior a 3 vezes a massa solar, essa estrela, no final de sua vida, pode se tornar um buraco negro. Bom, aqui temos um desenho representativo do buraco negro. Aqui podemos ver nesse ponto escuro, é o chamado horizonte de eventos, que ele que é determinado pelo raio de Schwarzschild. No interior, para distâncias menores que esse raio de Schwarzschild, ou seja, interior ao horizonte de eventos, nós não temos como descobrir o que há dentro do buraco negro. Só podemos visualizar o que está fora. Esse disco em volta do buraco negro é chamado disco de acreção. Ele é formado pela matéria que está em volta do buraco negro, que é espiralada para dentro dele por conta da sua grande força gravitacional. E o que acontece? Quanto mais perto for a distância entre um ponto qualquer e o horizonte de eventos do buraco negro, maior a gravidade, e isso gera um aumento gigantesco na velocidade. Esse aumento de velocidade faz com que partículas muito próximas do horizonte de evento emitam radiação em alguns espectros de onda, alguns comprimentos de onda. Entre eles o raio-x, principalmente raio-x, e também raios gama. E isso é muito interessante no buraco negro, porque o buraco negro em si, ele não emite nenhum tipo de luz, não emite nenhuma informação, mas é através dos raios emitidos pelo disco de acreção que é possível estudar o buraco negro.